Constelação familiar, ela não responde a nenhuma outra técnica ou método maior. Ela é individual. Ela tomou forma com Bert Hellinger. Ele foi o grande estudioso e ele partiu do pressuposto de que como é que nós nos sentimos bem em matar uma pessoa e ainda assim sair com a consciência limpa? Isso aconteceu lá na Segunda Guerra, quando ele precisou lutar pela Alemanha, porque ele era alemão, e ele ficou muito indignado com tudo aquilo e começou a se questionar. Bom, através de muitos estudos, ele pôde perceber que, na verdade, estamos falando de um outro nível de consciência. Esse nível pessoal, que certo, errado, bom e mal, ele funciona num relacionamento direto. Quando passamos para o conceito do nós versus eles, estamos falando de um outro nível de consciência, que é a consciência instintiva, a consciência coletiva de grupos, que pode ser tanto familiar quanto sistêmica, quando se fala de empresas, organizações, outras situações que envolvem mais de uma pessoa e que não é a nossa família. Esse nível de consciência, ele é instintivo. Então, justifica-se proteger os nossos versus proteger os deles. Quem vai sobreviver? Bert Hellinger observou grupos por mais de 20 anos para conseguir trazer esses conceitos. Sim, ele foi padre, ele foi fazer missões na África, lá ele aprendeu muito. Sim, quando ele voltou para a Alemanha, ele começou a participar de grupos de autoconhecimento, de autodesenvolvimento e percebeu que, na verdade, ele não cabia mais na parte religiosa. E então ele pediu para sair. Teve um casamento, teve o segundo casamento e nesse ele permaneceu até o final da sua vida. A primeira força, o pertencimento. Não temos o direito de excluir ninguém. Todos pertencem. Todos que vieram pertencem. Acontece que às vezes as famílias, histórias muito antigas, excluíam pessoas que tinham filhos fora do casamento. Também não eram contados. Alguns filhos que nasceram e faleceram também não eram contados, mas ocupam um lugar nessa história. Precisam ser vistos, contados e considerados. Excluíam pessoas que queriam se separar e se separavam, excluíam pessoas que perdiam tudo. E essas energias, esses sentimentos que ficaram presos, vão fazendo nós na nossa história familiar. Por isso que precisamos olhar para isso. A ordem. Tudo tem uma ordem. Quem chegou primeiro, quem chegou depois. A ordem também compete nas organizações. A gente consegue perceber muito mais claro. Às vezes, a pessoa que trabalha na limpeza é muito mais antiga naquela empresa do que o diretor que acabou de chegar. Isso quer dizer que ela tem mais voz? Não, isso quer dizer que ela tem uma precedência e que ela deve ser respeitada assim. Nós também temos, com relação à ordem, a hierarquia. Os pais e os filhos. Os pais dão, os filhos recebem e passam para frente. Às vezes tem filhos que querem devolver para os pais aquilo que lhes foi dado, ou pais que cobram de volta o que fizeram pelos filhos. Isso é como se a gente estivesse remando contra uma correnteza. Será que a gente vai sair do lugar? O equilíbrio. Equilíbrio entre o dar e o receber. Oh, situaçãozinha difícil, hein? Por exemplo, com relação à hierarquia, não tem equilíbrio. Os pais dão, os filhos recebem, e o equilíbrio aqui é passar para frente, passar a favor da vida, ter filhos, ajudar instituições, ajudar pessoas. Isso é equilibrar, não devolver aos pais. Nas relações de casal, por exemplo, é o mais difícil de manter o equilíbrio ou de suportar o tempo do outro. É dar, mas também receber. Dar e receber. Lembram da gangorra? Aquela brincadeira? Pois é, ela ilustra muito bem o equilíbrio. Às vezes o que nós não temos é paciência de esperar o tempo do outro.
E o que acontece aqui? Se eu fico dando numa relação, dando de mim, dando presentes, dando tempo e o outro não se manifesta, eu acabo tornando muito pesado e a relação vai fracassar, porque ela está muito pesada. É uma dívida muito grande de se pagar. Então, se eu quero manter o meu relacionamento, por exemplo, eu preciso dar e esperar o tempo do outro de me retornar. O assentimento é simplesmente aceitar tudo como foi. Ai, mas eu não concordo. Não tem que concordar. Já foi. É apenas aceitar que foi. Assim foi. Você pode fazer diferente na sua vida hoje, mas o passado não pode ser mudado. Lá no passado, dentro das condições que se tinha, o melhor aconteceu. Nossa, mas foi tão pouco. Quando olhamos para o passado, também olhamos por uma limitação. Hoje que nós temos acesso a muitas coisas, antes não se tinha. Então, assentimento é olhar e eu aceito tudo como foi, porque já está lá. Não, ela não tem uma conotação religiosa, não responde a nenhuma religião. O fato de acessarmos informações do passado é apenas acessar o que já ficou registrado e não baixar nenhum espírito. Todas as religiões aqui são respeitadas, mas não estamos dentro de nenhuma delas. A constelação também pode ser feita de maneira individual. Utilizamos âncoras de solo, utilizamos bonecos flutuantes, utilizamos bonecos estáticos. Enfim, existem muitas possibilidades de acessar a informação do campo. No grupo, ela é muito mais dinâmica, muito mais visível. E é um momento que nós podemos compartilhar com as pessoas também. Que quando cada pessoa entra no campo, essa pessoa também abre seu repertório, vivencia situações que talvez não vivenciaria lá fora. É um presente. A prática funciona quando nós temos aqui agora um grupo, está reunido e vai adentrar campos das pessoas que quiserem abrir a sua história. A pessoa que quiser abrir sua história vai estar junto comigo, do meu lado, vai falar apenas para mim qual é a sua questão. E então abrimos o campo e quem está sentado pode começar a sentir alguma informação que não é sua. Há 5 minutos atrás, eu não estava sentindo nada disso. Mas agora que ela disse que o campo está aberto, eu comecei a sentir uma palpitação no meu coração. Isso é uma informação do campo. Porque quando estamos trabalhando com constelação, nós vamos sentir no corpo a nossa emoção. Então, o campo vai escolher os representantes para entrarem. Se você começou a sentir algo diferente do que você chegou aqui, então você foi convidado para entrar no campo. Ai, mas eu não quero. Não tem problema. Me avisa que nós vamos passar essa energia para outra pessoa. Ah, eu quero. Eu aceito. Então, você vai entrar no campo. Pisar no tapete. E, devagar, encontrar um lugar para você. Pode ser que você tenha vontade de rir, vontade de chorar, esteja fraco, tenha vontade de sentar, deitar no chão, esteja sentindo muita raiva. Enfim, todas são sensações do nosso corpo. O nosso corpo vai trazer as informações. Lembrando que não é permitido tocar nas pessoas, a não ser que esse toque seja pedido por mim. Às vezes nós sentimos uma raiva muito grande, mas precisamos contê-la. Esse é um momento de muita aprendizagem. Não podemos passar por todas as experiências nessa vida, mas podemos experimentar outros lugares quando estamos aqui. Chegue, aproveite, viva essa experiência. Não é por acaso que você está aqui hoje.